Oi, gente. Então, continuando as nossas reflexões meditativas acerca do livro dos Juízes, especificamente no que diz respeito à história de Sansão, a gente vê várias situações aqui, mas antes, se você entender que essa palavra é edificante, dê o seu like, se inscreva neste canal, coloque o sininho para receber as notificações, porque tem coisa boa aí borbulhando, efervescendo em meio às outras efervescências absurdas da nossa realidade, não é mesmo? E tem muitas coisas aqui no livro dos Juízes, uma que a gente vai vendo já chegando aí, né, indo para os finalmente, nós estamos falando precisamente do último juiz relatado no livro. Antes, claro, de Eli e Samuel, que não vão entrar no livro dos Juízes. Mas nós temos aí o último juiz de Israel, que na verdade é como se fosse falando de Deus de maneira antropopática, né? Deus com sentimentos humanos. É como se Deus tivesse investido tudo no nada. Porque ele fez Sansão de forma maravilhosa e o Sansão não dava o menor retorno. Nós temos aí, talvez, fora Sansão, o único juiz que salvou foi o Gideão, e olha lá, que morreu velho, nababo, com muitas mulheres e aquela filharada toda, e ainda deixou o povo se prostituir frente a uma escola sacerdotal. Então talvez Baruque, Débora, né? Mas no mais, os outros juízes eram forjados ali pelas humanidades, pelas mediocridades humanas, já temos dito isso nos vídeos anteriores. Se você quiser ver esses outros vídeos também, acesse a playlist do livro dos Juízes. Temos outras duas, né, que é Deuteronômio e o Josué. E aí vem o Sansão, um homem que foi engendrado por Deus antes de vir ao ventre materno. Ele foi escolhido por Deus para uma existência excelente e ele transformou toda essa excelência de Deus em piada de mau gosto, em piada sarcástica, num caráter que variava do insensato ao escarnecedor, porque ele era um cara sem senso, embora proverbial, mas ele era também zombador dos próprios dons. E a gente chega no capítulo 16, já fazendo um contraste, né? Nós temos aí o contraste do 16, do 1 ao 3, com uma prostituta, uma garota de programa, digamos assim, e 16, a partir do versículo 4 até o final da vida de Sansão, com a outra mulher chamada Dalila, por quem Sansão se afeiçoou. Então você tem de um lado uma prostituta, de outro lado Dalila, tanto é que tinha nome cujo significado é alguma coisa, mulher que era venerada, uma diva, uma deusa venerada, e venerada naquele sentido mesmo de amor eros, né? Era uma adoração que tinha a ver com Vênus, de venério, de veneração, né? Onde os cultos são recheados e banhados à sexualidade. Essa era Dalila. Aí, na primeira mulher prostituta que é relatada aqui, que Sansão tinha uma vida mais ampla do que o que está relatado nas escrituras, né? Na primeira prostituta, ele paga para ter um programinha ali, ele, um homem cheio do Espírito Santo, para agir de maneira beligerante, conforme a linguagem que os filisteus entendiam. E na outra, ele se afeiçoa, ele, um homem já amargurado, né? Eu fico pensando nos pais de Sansão, que a essas alturas me parece estavam mortos, né? Pelo menos se diz no final do capítulo que Manoá era morto, Sansão foi enterrado no sepulcro de Manoá. O desgosto desses pais, desse pai e dessa mãe, de ver esse menino se tornar essa criatura e vendo assim, Deus está agindo na vida dele, mas ele está em si mesmo corrompido. E aí ele vai se afeiçoa da Dalila. O que é se afeiçoar? Ele fica de quatro, ele cai apaixonado por ela. E a Dalila nos faz pensar, é isso que eu quero pensar com você hoje, sobre o que a religião faz com a reputação feminina, né? Porque a Dalila, ela é vista pela religião de maneira dúbia, ambígua, ambivalente, que é aquela coisa assim, o Sansão não prestava, por isso que ele se apaixonou por Dalila. Ou seja, ele só se apaixonou por Dalila porque ela também não prestava. Segundo, meu filho, presta atenção como que as mulheres acabam com o ministério de um homem. Primeiro foi uma prostituta, agora é a Dalila. Essa é a leitura que a religião faz
E por que não dizer, essa é a leitura que o escritor dos Juízes, do livro dos Juízes, também fazia, porque ele tece toda uma coisa. Como é que Sansão foi caindo? Ele se afeiçoou por uma mulher. E a mulher é uma armadilha para o homem, vai dizer o livro dos Provérbios. Eu acho legal que isso tudo é contrastado com o que Jesus dizia e vivenciava em relação às mulheres. O que Jesus dizia em relação às mulheres? Nada. Ele falava do homem, olha, se o teu olho for bom, todo o teu corpo será luminoso. Teu olho está te fazendo tropeçar, arranca-o. Falando em relação às cobiças do homem relativamente à mulher. Jesus tinha muitas amigas, elas eram prostitutas, elas viviam como elas podiam. E Dalila, nesse caso, fazia pouca importância porque Dalila era uma mulher pertencente a um povo que só conhecia uma linguagem de salvação. Qual era a linguagem? A linguagem da morte. Deixo para você novamente os vídeos onde eu falo isso sobre a necessidade de salvação dos cananeus. Eles só conseguiriam entender a salvação por meio da morte. E eles tinham essa cultura, tanto é que quando eles pegam Sansão, o que é que eles fazem? Eles vazam os olhos de Sansão e vão levá-lo para um culto, né? O Dagon nos livrou dos nossos inimigos. Quer dizer, se aquele povo fazia assim com quem ele se sentiu ameaçado, para eles, ser morto por Sansão também não era algo grave conforme as nossas morais hipócritas concebem. Nossa, como é que Deus faz isso? Levanta um homem para matar filisteus? É porque os filisteus, aquela situação, naquele período, naquelas circunstâncias, só entendiam mesmo a linguagem da morte. Era assim que eles viam a vida, essa era a cosmovisão deles. O Deus que mata é o Deus verdadeiro. Então eles só se converteriam sendo mortos por um outro Deus. Isso eram os filisteus, essa era a mente contaminada, a consciência cauterizada, digamos assim. Então, a Dalila, voltemos a Dalila, ela entra aqui como um detalhe, mas a religião cristã faz o que com a Dalila? As mulheres têm o poder de derrubar um homem de Deus. E de outro lado, coitado do Sansão foi traído por Dalila. E o que a gente pode ver aqui é nada mais nada menos do que isso. Primeiro, para que Sansão vai se afeiçoar? Não é por uma mulher, é por uma mulher filisteia. Porque se ela não era dos filisteus, ela estava a serviço deles. Você vai vendo na história toda, no capítulo 16, até pelo menos o versículo 20, exatamente, quando ela está na vida de Sansão, ela está o tempo inteiro ali mantendo aquele relacionamento pelo dinheiro que ela iria receber dos filisteus, 1000 ciclos de prata, se eu não me engano. Então, mas ela não é um perigo, porque um homem que nasceu com a voz do Senhor, com a visita sobrenatural do Senhor, coisa que ele não vive fazendo por aí. Ele recebe instruções e ele passa a brincar debochadamente dos seus dons. Esse cara já estava se traindo, ele já era o seu traíra. Dalila era um detalhe. Ele iria cair na própria arapuca, seja por Dalila, seja por qualquer outra situação. Ele iria cair porque ele vivia caindo. Ele vivia bebendo, pegando em morto, participando de festins. Ele fazia um monte de coisas que não tinha nada a ver com Deus, de maneira que a Dalila, que entra aqui como a figura que derrubou Sansão, ela só foi mais um aspecto de um Sansão caído. A queda de Sansão nos choca porque é a queda de alguém que recebia e era ouvido por Deus quando precisava agir. Quantos nós não temos assim no nosso meio, não é? Gente que recebeu iluminação de Deus. Ele já era de um povo iluminado que não seguia a Deus. Deixou os filisteus tomarem conta. Ele tinha uma iluminação particular de ser nazireu vitalício. Mas ele nunca conseguiu gostar daquilo. Ele não conseguia entender aquilo. Ele sabia que aquilo tudo era importante. Essa é a história de Deus com Israel e, por consequência, essa é a história de Deus com a humanidade. Por algum motivo que a gente desconhece, a humanidade não consegue amar o Senhor em todo o amor que Ele é. A humanidade amou as trevas, a humanidade amou a mentira, a humanidade amou o engano. Tanto é que quem aparece entre nós falando em nome de Deus, logo é adorado. Porque a humanidade, por um motivo que a gente só vai saber na eternidade, o que a gente sabe é o contrário, que Jesus disse, olha, nem carne nem sangue pode convencer ser humano algum de nada. Se os crentes entendessem isso, parar-se-ia com toda essa encheção de paciência,
de você ser odiado pelas palavras que você prega, de terreiro de religião afro ter que ser destruído. Isso tudo é bobeira, porque carne, sangue, nem palavra chata de crente consegue convencer ninguém de nada. É o Espírito do Senhor que nos convence, e com todo o seu amor e com todo esse tom de fraqueza que é Deus se relacionando com Sansão. Que fraqueza e que decepção e que vontade de chorar junto com o Papai do Céu, que falou com Sansão e Sansão nunca conseguiu gostar. Então, Dalila é um detalhe. A gente precisa perdoar a Dalila, a gente precisa perdoar todas as mulheres. Ah, mas ela foi muito sutil, ela tentou enganar Sansão 3 vezes, na 4ª vez ela conseguiu. Ela só é um ser humano. Ela é um ser humano tanto quanto Sansão. Porque aqui o foco de Deus, embora o foco do escritor fosse a Dalila traindo Sansão, o foco de Deus era Sansão se traindo e se afeiçoando por uma mulher que era uma mulher que poderia sobreviver. Como pôde, ela negociava como os homens negociam, ela tinha estratégia como os homens tinham, ela queria ver o seu inimigo derrotado como qualquer filisteu queria. Ele vai falar o que para essa mulher? O único que tinha iluminação para não cair em nada disso era Sansão. Então, para essa minha meditação não se estender muito, hoje eu queria ficar com isso. Juízes 16:4 vai dizer: depois disso, depois de ele ter pegado a quenga, ter carregado a porta da cidade, veja o vídeo anterior, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, perto da casa dele, a qual se chamava Dalila. Então, os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo para assim o subjugarmos, e te daremos cada um 1.100 ciclos de prata. 1.100 ciclos de prata. Não vamos nem pensar no que isso vale, mas era muita grana porque ela persistiu na luta. Ela não conseguiu gostar de Sansão. E ainda que ela conseguisse gostar de Sansão, ela era uma mulher em situação filisteia. O que é isso? Os caras se apossaram dela e ela tinha que dar resposta a eles. Ela ia o quê? Cuidar da vida dela. É o que eu estou dizendo. Dalila, ela é um detalhe na entrada e na saída, porque depois que ela entrega a Sansão, não se fala mais nada acerca dela. Embora a tradição a faça ser a diva da destruição de Sansão. Não, Sansão era o seu grande traíra. E aqui eu quero falar com você, chamado homem de Deus. Vamos parar com isso de ficar colocando a culpa das nossas quedas no charme feminino. O livro do Provérbios comete muito esse pecado, né? Porque os olhos da mulher adúltera, os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel. Isso é um provérbio feito por homens que a sabedoria servia para aquele período? Servia, mas não serve para mim e para você. Por isso que Jesus falou: aqui está quem é maior do que Salomão. Salomão falou bem, dentro do seu tempo, dentro do seu período misógino, dentro do seu período que pegava a responsabilidade de macho e jogava sobre a mulher, sobre o charme da mulher, sobre os favos de mel da mulher adúltera. Porque para Jesus só tem uma conversa. Para Jesus é assim: faça aliança com os teus olhos. Você não é homem? Você não tem que cair em lábio de mulher adúltera, não. O lábio dela realmente destila favo de mel. A pergunta que você tem que fazer é: por que você gostou daquele favo de mel? Como diria lá o personagem Petrúquio da novela Global, né? Meu favo de mel, minha flor de manjericão, né? E aí, Provérbios acusa a mulher. Jesus inocenta a mulher em se tratando de casos de homens que receberam iluminação de Deus. Não adianta pregadores famosos: mas aquelas coxas dela, aqueles lábios, a cobiça está dentro de você. Não, ela tem uma coisa estranha, quem olha para ela já logo a deseja. A pomba está girando dentro de você. Mas ela não pode ter alguma coisa nela, não? Pode, mas continua a culpa sendo sua, porque a revelação quem recebeu foi você. Todo homem que é homem mesmo tem que fazer igual a Davi. Eu pequei. Eu acho isso bonito em Davi. Ele não bota a culpa em Batseba. Batseba estava se banhando. Não interessa se já tinha um aconchego ali, se já tinha um charmezinho ali. Davi recebeu a revelação de Deus. A Batseba era gostosa, aquele corpo cheio de água era uma delícia.
mas quem recebeu a revelação do Senhor foi Davi. Então o que ele falou? Caia eu nas mãos do Deus vivo, porque eu sei que para mim não tem chance. Por isso que Davi é um homem chamado segundo o coração de Deus. Mas o que a religião faz? O que os machos de Deus fazem? Eles falam, não, às vezes as mulheres, sempre vai ter uma mulher no seu caminho para te atormentar. Mas quando o homem é de Deus, ou ele assume o fardo de não cair nessas ciladas, que, diga-se de passagem, são ciladas do nosso coração, nós é que somos as ciladas. Ou, uma vez caindo, ele se assume. Senhor, o pecado é meu, só meu. É extremamente curioso a nossa capacidade de transferir para as mulheres todas as desgraças da humanidade, né? Não só para a mulher, mas o fato de alguém nascer com sexo feminino. Você vê, por exemplo, as pessoas acreditam. Eu lembro uma vez, eu estava dando aula para uma turma de educação de jovens e adultos, isso aconteceu no ano passado. E a gente começou a falar sobre os muitos assédios que acontecem dentro das casas em relação às meninas. E para minha surpresa, alunos e alunas, todos maiores de 18 anos de idade, eram alunos da educação de jovens e adultos, eles ficaram indignados comigo porque eles falaram assim, professor, mas essas meninas com 8, 9 anos estão jogando charme, essas meninas com 8, 9 anos estão se oferecendo. Eles conseguem acreditar que um ser humano, por ter nascido com sexo feminino, já é uma Dalila, já é uma diva, uma venerada, né? Como se a veneração brotasse da vagininha daquelas meninas indefesas. Um sorriso de uma menina seduz uma sociedade que é toda contaminada, né? A nossa sociedade é muito pedófila, né? Por trás de muitos costumes aí, quando vai falar de... Não estou aqui querendo mudar os costumes de ninguém, mas muito tem disso, né? Quando homens e mulheres têm nojo de pelos femininos, eles estão querendo chegar àquela história, não, quero você lisinha como no dia que você nasceu. Esse cara quer pegar um neném, né? Claro, cada pessoa vai se portar como acha interessante, bonito e conforme os seus costumes pessoais. Mas quando isso vira um discurso totalizante, social, que se impõe, não, mulher tem que ser sem pelo. A mulher com pelo está suja, como se mulheres não tivessem pelos, né? Então, aí acredita-se que a menina seduz, aquele sorrisinho de Kenga. Eu lembro que eu já atendi mulheres que falavam isso. Nossa, até os 12 anos eu achava que eu era uma Kenga, porque minha mãe, quando eu sorria, mulheres conversadas, mulheres agradáveis de se falar, né, de conversar com elas, aí elas falavam que quando ela sorria quando eu era pequena, mãe, nossa, que riso de Kenga, viu? Então, às vezes uma mãe fala isso, a sociedade fala isso. Aí o que aconteceu com essa turma de educação de jovens e adultos? Eu comecei a falar com eles, vocês realmente acreditam que uma menina de 9, 10 anos tem o poder de seduzir um cara de 40, que a gente estava falando de um policial que estava molestando uma menina de 11 anos e ele era um militar de 40 anos. Professor, é muito complicado, que não sei o quê. Isso no ano passado. Aí eu fui mostrando as coisas, sabe o que foi acontecendo? Quando eu fui mostrando o que estava acontecendo, foi levantando um por um da turma e saindo da sala. Isso era uma aula de sociologia. Eles foram se levantando e saindo. O dado foi muito curioso porque foram todos homens. Os homens presentes saíram. Aí depois uma ou outra mulher que cai nesse discurso, que talvez eu fiquei pensando, né, depois eu fui investigar e vi que tinha um fundo de razão o que eu vou dizer aqui. Essas mulheres que saíram, essas 2 ou 3, possivelmente tem situações de assédio em casa, seja da filha, da sobrinha, da neta, e entende o seguinte, essa menina teve o poder de seduzir o meu marido, né? Essa menina teve o poder de seduzir o irmão mais velho dela, essa menina está pensando o quê? Fala que o irmão molestou, o pai molestou, o vizinho molestou, ela está se achando gostosa. Então tem toda uma maldição aí na tessitura da personalidade das pessoas, sejam homens, sejam mulheres. E aí que a Dalila entra nesse meio. Mas essa maldição tem que cair. Sabe quando é que essa maldição cai? Quando a gente deixa o Espírito Santo entrar nos rincões da nossa existência, para a gente entender que acerca das crianças, incluindo as meninas, Jesus disse, delas é o reino de Deus. Não tem nenhum versículo que Jesus falou, tem umas crianças aí que aprontam. Para Jesus, as crianças são crianças, dela é o reino de Deus. Jesus pegou uma criança, a palavra em si, independentemente de ter sexo masculino ou feminino, a palavra criança é carregada de feminilidade, porque no mundo machista significa a passividade, o ser conduzido, o não ter sempre vontade própria. Ele fala,
qualquer que fizer tropeçar uma criança, uma feminilidade, uma pequenina, melhor lhe fora que se lhe fosse amarrado uma pedra de moinho ao pescoço e fosse afundado. Jesus nunca acusaria uma criança de ter poder de seduzir. Ah, mas e crianças endemoniadas? Nem os demônios gostam de seduzir crianças, sabia? Quando alguém se sente seduzido por uma criança, é a pessoa que está endemoniada. Porque até os demônios sabem respeitar a pureza das coisas. Tanto é que quando você tem aí práticas de zoofilia, de pedofilia, o grande demônio criminoso da história é o adulto. As crianças são puras, elas estão perdoadas. Delas é o reino de Deus, foi o que Jesus disse. Mas aí você está numa sociedade onde meninos, homens adultos, saem de uma aula quando você vai dizer que uma criança é inocente. É que a gente confunde inocência com perfeição ou inocência com consciência. Crianças são no máximo contaminadas por gente que teria o poder de não contaminá-las. Por isso que Jesus disse, ai de quem fizer tropeçar uma pequenina, uma criança, uma feminilidade e, como consequência, uma mulher que é adulta e que só entrou aqui na história de Sansão, retratando que o Sansão era um grande bocoió contra si mesmo. Só isso. Que se ele tivesse clamado ao Senhor, ele seria livrado de Dalila e dos filisteus, que eram um contingente muito maior do que aquela mulher. Né? Porque a gente herdou de Adão essa história. A mulher que tu me deste, a mulher que colocaste no meu caminho, foi a tentação que o Senhor colocou. Deus não está nem aí para você. Nem aí para você. Igual no caso de Sansão. Sansão, eu te tratei com todo carinho até onde deu para tratar. Mas você não se amava, você não me amava. E aí o que você foi fazer? Você fez um amor projetivo. Você se afeiçoou com uma mulher pertinho da sua casa com um coração longe do meu trono. Ela só é ela. Ela estava destinada a morrer junto com os filisteus. Deve ter escapado, velho. De repente, depois que ela ganhou aquele dinheiro, para que ela iria em Dagon e iria no templo dos filisteus homenagear Dagon? Não sei o que aconteceu com ela. O que a gente sabe é que quando a Bíblia fala de Deus não se zomba, não é que Deus quer vingar de Sansão. É que quando a gente está zombando de Deus, a gente está se destruindo mesmo. Você acha mesmo que Deus fez isso contra Sansão? Deus armou isso para Sansão? Para Sansão, até o finzinho, até na hora dos seus pecados, as suas 4 vezes que ele mente para Dalila, Deus estava ali, tendo misericórdia, dando a ele forças. Né? Ainda deu forças a ele para fazer o que podia fazer, né? Que é abraçar as colunas do templo e matar ali 3.000 filisteus que só entenderiam a linguagem da morte. Não é? Então, paremos de colocar a culpa nas mulheres. Eu e você, como cristãos do século XXI, seguidor de Cristo Jesus e não de religião cristã, que tratou as mulheres como bruxas na Idade Média, nós precisamos tratar as mulheres como Jesus. Não interessa a natureza perversa dela. Quem é de Deus tem de se ver diante de Deus. Tem de se entender diante de Deus. E você, mulher que está me assistindo também, precisa parar com essa coisa. Ah, mas tem mulher que faz. Para de falar de tem mulher que faz. Você faz. Se você faz, seja você mulher diante de Deus para se reestruturar diante de Deus. E você, homem, seja homem. O que é ser homem? É se assumir diante de Deus, não é repetir o que o Adão fez. É você se assumir diante de Deus. É aquela história, tá vendo? Por isso que a mulher tem que ser coordenada por um homem. Olha, essa conversa de submissão também, um homem que é cheio do Espírito Santo, olha só como é que o Espírito Santo era submisso ao rebelde Sansão. Por que você acha que você tem que ser mandão sobre a sua mulher? E por que você, mulher, fica contando que homens mandem em você? Porque você quer carinho, conforto e amparo. O seu amparo é o Senhor. Se você entender o amparo em Cristo Jesus, você vai olhar para esse homem como alguém que está andando com você, aprendendo com você, pode ter sua ajuda e não precisa servir a trairagem. E o homem que é cheio do Espírito Santo, não tem nem vontade de mandar na mulher. O homem que é cheio do Espírito Santo vai lutar junto com essa mulher. Não para dominar a humanidade, mas para administrar as coisas que Deus lhes confiou ao casal. Enfim, hoje eu queria meditar com você isso. Não usemos a história de Sansão que se traiu
e a traição se realizou na personagem de Dalila, mas ele se traiu. Não usemos isso para ficar, tá vendo? A mulher faz homem tropeçar. Ai, essas mulheres são venenosas. Ai, aí você tem as duas pessoas com ódio da Bíblia, né? Aquelas que ficam assim, porque Deus deixou essa mulher derrubar o Sansão. E a outra metade dos ateus, ou alguém de veia mais feminista, olha aí o que a Bíblia fala, fica colocando a mulher como a culpada pelo pecado do homem. E nenhuma das duas partes estão corretas. O que Deus quer é que você seja homem quebrantado, humilde de espírito, que treme da sua palavra. E a mulher que entrou no meu caminho e me traiu? Ela já está perdoada porque Deus tem falado com você, se você é um homem. E Deus tem falado com você, se você é uma mulher. Tentado não cedas, diz a canção. Ceder é pecar. Uma vez pecando, assuma. Não bota a culpa nem na fragilidade da mulher, nem no feitiço da mulher, nem nas estratégias da mulher, nem na mulher adúltera de Provérbios 7. Faça como Jesus, é adúltera. Ninguém te condenou, nem tampouco eu te condeno. Vá em paz. É assim que deveria ser uma atitude corriqueira nossa. Assim como Jesus disse, perdoai e serei perdoado, a gente também deveria fazer isso com as mulheres da nossa geração. Nem tampouco eu te condeno, vai, a merda quem fiz fui eu, pode ir, vai em paz. Né? Mas só quem é cheio do Espírito Santo é que consegue entender isso. E o Senhor vai guardar cada um conforme o livramento que cada um merece e precisa. Sansão não conseguiu outros livramentos, ele teve que ser livrado por meio da morte junto com outros filisteus, mas isso a gente vê no outro vídeo. Né? Pense nisso e amemos as nossas mulheres. Não usemos Dalila como ídolo para zombar delas, porque elas têm muita coisa a conquistar. E elas precisam que nós, como homens, mudemos o nosso olhar. É difícil fazer isso, mas é possível.